Se considerarmos que nosso sistema solar é típico de bilhões e bilhões de outros sistemas semelhantes, então onde estão os extraterrestres? O universo deveria estar repleto de vida inteligente a esta altura, que criaria algum tipo de sinal fácil de detectar. No entanto, não vimos nem ouvimos nada. Há uma solução possível para o silêncio enervante do cosmos, e pode ser a resposta mais arrepiante para o motivo de não termos ouvido falar de ninguém. Porque se uma civilização alienígena existe em algum lugar lá fora, eles certamente sabem que estamos aqui. E isso é algo que deveria assustar a todos nós. Você pode ter ouvido o termo paradoxo de Fermi antes. Em sua forma mais simples, o termo faz a seguinte pergunta: se a vida inteligente é comum no universo, então onde está todo mundo? Você pode estar pensando que o físico Fermi escreveu artigos sobre o assunto e que seu trabalho de vida se baseou em encontrar alienígenas. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Enrico Fermi foi um físico que criou o primeiro protótipo de reator nuclear do mundo. Ele nunca escreveu muito sobre extraterrestres. Fermi estava conversando com colegas em um almoço em Los Alamos sobre um desenho animado mostrando alienígenas emergindo de um disco voador carregando latas de lixo roubadas da cidade de Nova York. Foi quando Fermi perguntou: onde está todo mundo? Todos entenderam que ele estava se referindo ao fato de não haver nenhuma evidência sólida de visitas alienígenas ao nosso grande planeta azul. A conversa então se voltou para o tópico da viagem interestelar, onde Fermi concluiu que o voo interestelar poderia não ser possível, poderia não valer o esforço, ou uma civilização tecnológica não dura o suficiente para inventar a viagem interestelar. Lembre-se que Fermi estava dizendo isso em 1950, quando os foguetes ainda não haviam alcançado a órbita da Terra. O chamado paradoxo de Fermi, que questiona a existência de civilizações extraterrestres, na verdade deturpa as opiniões de Fermi. Fermi não questionou a possibilidade de civilizações alienígenas, apenas sua capacidade de realizar viagens interestelares. Então, o que é o paradoxo de Fermi, se Fermi não o criou? Em 1975, um astrônomo chamado Michael Hart escreveu um artigo no qual dizia: eles não estão aqui, portanto, eles não existem. A afirmação de Hart era que, se alienígenas inteligentes existissem, eles inevitavelmente colonizariam a Via Láctea. Ele acreditava que, se eles estivessem em algum lugar, já estariam aqui. Mas como eles não estão e não vimos sinais de alienígenas, isso significa que os humanos são a única vida inteligente em nossa galáxia. E se esse for o caso, então procurar vida inteligente em outro lugar é provavelmente um desperdício de tempo e dinheiro. Mas então outro físico famoso chamado Frank Tipler apareceu em 1980 e elaborou a avaliação de Hart e fez a grande pergunta: de onde uma civilização obteria os recursos necessários para colonizar 1 bilhão de estrelas? Ele teve uma ideia interessante, onde uma civilização poderia construir uma máquina de inteligência artificial, comparável ao nível humano atual, que poderia se replicar. Você envia uma dessas máquinas para uma estrela vizinha e a instrui a construir cópias de si mesma usando materiais locais naquele sistema. Então você poderia enviar essas cópias para outra estrela vizinha até que a galáxia estivesse repleta dessas máquinas autorreplicantes. Tipler disse que, como não vimos nenhuma dessas máquinas, somos a única civilização inteligente na galáxia. Agora, realmente não temos ideia de quantas civilizações alienígenas avançadas podem existir por aí que poderiam realizar tal feito. Mas um homem chamado Frank Drake criou uma equação que nos dá uma estimativa aproximada do número de civilizações em nossa galáxia que podem ter sinais que poderíamos detectar. E essas civilizações poderiam existir aos milhares. Muitas soluções diferentes para o paradoxo de Fermi foram sugeridas ao longo dos anos. Uma solução para o chamado paradoxo de Fermi pode ser a solução mais assustadora de todas. É chamada de Teoria da Floresta Negra, escrita pelo escritor chinês de ficção científica Liu Cixin, e é possivelmente a teoria mais arrepiante, como você logo descobrirá. Imagine o universo como uma vasta floresta escura, e nós, humanos, junto com outras civilizações avançadas lá fora, somos os caçadores. O caçador não acende uma tocha para chamar a atenção para si mesmo. Ser notado pode ser inofensivo, mas por outro lado, pode atrair as mandíbulas de um leão faminto, ou pior ainda,
chamar a atenção de outro caçador competidor. Agora, ainda não temos viagens interestelares, mas, no que diz respeito à comunicação interestelar, é possível com tecnologias e equipamentos que já estão disponíveis. Lasers poderiam facilmente enviar sinais através da galáxia. Claro, haveria atrasos no sinal, assumindo as limitações da velocidade da luz. Fizemos muito mais do que apenas enviar alguns sinais de rádio. Na verdade, fizemos de tudo, menos ficar em silêncio, desde enviar deliberadamente mensagens e espaçonaves para o espaço, até enviar involuntariamente sinais de rádio e TV que vazam para o espaço. As sondas Voyager já estão a caminho de sair do sistema solar, e se houver uma civilização inteligente lá fora, elas poderiam ser interceptadas. Essas duas sondas basicamente carregam toda a humanidade com elas. Isso poderia ser uma coisa boa ou poderia ser uma coisa ruim. Dito isto, nós mais do que acendemos a tocha na floresta escura. A próxima pergunta é quem ou o que detectará nosso sinal e virá verificar? Isso deveria deixar todos nervosos. O famoso escritor de ficção científica Arthur C. Clarke disse uma vez que duas possibilidades existem. Ou estamos sozinhos no universo ou não estamos. Ambas são igualmente terríveis. Devemos entender que é impossível saber as intenções de uma civilização recém-contatada, se alguma vez for encontrada. É possível que alguma civilização alienígena possa ter nos estudado, visto nossa natureza destrutiva e decidido que é melhor nos deixar em paz. Poderíamos acabar nos exterminando do planeta, quanto mais nos preocuparmos se alguém fará isso conosco. Poderíamos ter sorte e uma civilização mais avançada intervir para nos ajudar a alcançar as estrelas e nos tornarmos uma espécie interplanetária, compartilhando sua tecnologia conosco. Poderia haver paz na Terra após a percepção de não estarmos sozinhos no universo, mas precisamos ser realistas e nos perguntar: por que outra civilização faria isso? Outra civilização avançada lá fora pode estar morrendo de medo do que faríamos com eles se fossem descobertos. Por outro lado, pode ser do interesse da civilização atirar primeiro e fazer perguntas depois para evitar ser destruída ou exterminada por outra civilização mais avançada, como vimos em vários filmes de ficção científica como Guerra dos Mundos. Ninguém sabe quem aniquilaria quem em um primeiro encontro. É praticamente certo que, se uma civilização descobriu a viagem interestelar, sua tecnologia de armas provavelmente é muito mais avançada do que qualquer coisa que temos aqui na Terra. Essa é a teoria da Floresta Negra. É possível que todas as outras civilizações lá fora no cosmos tenham escolhido permanecer em silêncio por medo de serem destruídas. Mas a coisa mais assustadora sobre tudo isso permanece, e não há nada que possamos fazer sobre isso agora. Pode ser que existam muitas civilizações extraterrestres diferentes por aí que sabem que existimos, mas a razão pela qual ainda não sabemos sobre elas é porque elas não estão transmitindo sinais como estamos fazendo da Terra. Uma civilização inteligente lá fora que descobriu a Terra pode não nos ver como uma ameaça para eles, já que não atingimos um nível tecnológico para viagens espaciais interestelares. Mas eles podem estar esperando por esse momento. Eles podem estar esperando para ver se continuaremos sendo uma raça pacífica ou se nosso planeta simplesmente se tornará inabitável para toda a vida. No entanto, seria realmente difícil para outra civilização avançada parar de enviar acidentalmente sinais de rádio para o espaço, como nós fazemos, a menos que sejam mais avançados e usem outra forma de comunicação que não podemos ver, ouvir ou entender. E isso nos leva a outra possibilidade de por que não vemos ou ouvimos nada do espaço. Talvez realmente não haja ninguém lá fora. Isso é bem difícil de acreditar, já que existem até 40 bilhões de planetas do tamanho da Terra em zonas habitáveis. Mas apesar do fato de que o universo pode estar repleto de planetas hospitaleiros, não há garantia de que eles permanecerão assim por tempo suficiente para que a vida evolua. De acordo com um estudo recente da Universidade Nacional da Austrália, planetas rochosos e úmidos como a Terra são muito instáveis quando se formam. Se qualquer tipo de vida alienígena espera evoluir e prosperar em um planeta terrestre, há uma janela muito limitada de apenas algumas centenas de milhões de anos para que tudo comece a se mover. Pense em nosso próprio planeta e no que ele passou. De uma bola de lava sendo bombardeada por asteroides a uma bola de gelo congelante e depois de volta novamente.
as chances de a vida ter sucesso em um planeta inicialmente úmido, rochoso e na zona habitável são extremamente difíceis. Não é que a vida possa ser rara ou difícil de começar no universo, mas que os ambientes habitáveis não são estáveis durante o primeiro bilhão de anos. Claro, graças à nossa Terra, aqui estamos nós. Sabemos por nossas próprias descobertas que o universo é um lugar mortal. Tudo o que é preciso é uma supernova, uma explosão de raios gama, uma erupção solar ou um enorme asteroide para eliminar a vida em um planeta. Sabemos que algumas dessas coisas aconteceram aqui mesmo na Terra. Pode ser difícil lidar com o fato de que somos a única vida inteligente na Via Láctea, ou talvez em todo o universo. Talvez depois de todos esses bilhões de anos, outras civilizações tenham surgido e agora já se foram há muito tempo, e talvez sejamos os últimos que restaram no universo. Quanto ao paradoxo de Fermi, na verdade não existe um. Não podemos dizer que alienígenas existem ou não, porque ninguém sabe se a viagem entre sistemas estelares é possível em primeiro lugar. Houve muita empolgação quando a Agência Central de Inteligência desclassificou milhares de documentos sobre OVNIs. Em alguns desses 3 milhões de documentos, não havia evidências suficientes para identificar objetos capturados por instrumentos de aeronaves. Talvez extraterrestres estejam aqui agora e simplesmente não saibamos sobre eles. Independentemente de termos ou não sido visitados por extraterrestres em nossa galáxia, especialistas em OVNIs dizem que a humanidade está mais perto do que nunca de encontrar a existência de vida alienígena. Com todos os telescópios que temos em busca, estamos destinados a encontrar algo. Então, o que você acha? Você acha que encontraremos evidências de vida lá fora em breve e devemos continuar procurando por alienígenas? Nos próximos vídeos iremos falar mais sobre estes assuntos, onde veremos mais possibilidades que o universo pode proporcionar. Esperamos que você goste e que sua curiosidade seja despertada. E aí, entusiasta da astronomia e dos mistérios do universo, gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever em nossos canais, dar o seu like e comentar. Até a próxima viagem intergaláctica.